Oi pessoal, tudo bem? Fabrício aqui, gravando pro Vira Casacas mais um episódio do Democracia na América totalmente improvisado dentro de uma sala de audiências aqui no nosso laboratório de estudos de política na Universidade de La Salle, Laboratório de Estudos de Política e Direito, né? O famoso CEADIP, famoso não, né? Mas quem sabe um dia, aqui da La Salle, para falar um pouco sobre Sandy Hook. Eu tava falando com o Abal e o Abalito pediu que eu gravasse um vídeo sobre isso, meio que de improviso, pra gente marcar o dia, não deixar o dia de Sandy Hook passar. Por que a gente quer fazer isso? A gente quer fazer isso porque eu tava pensando com meus botões aqui e lendo sobre Sandy Hook, e eu acredito que Sandy Hook é um evento sísmico dentro da política norte-americana que rivaliza com vários outros eventos sísmicos que a gente tende a estimar como eventos decisivos na política norte-americana. Por que eu acredito que ele é um evento sísmico que rivaliza com outros eventos dentro da política norte-americana? Pelo seguinte, caras. Quando a gente olha para Sandy Hook, a gente vai ver um microcosmos de várias outras coisas que vão se tornar salientes na política americana depois de 2012. E que a gente vai tomar como sinais de uma degradação democrática, de uma degradação, de uma erosão social dentro dos Estados Unidos. Só que Sandy Hook, para mim, e essa é uma metáfora horrível para fazer, dado que foi Sandy Hook, e eu já vou explicar para vocês, ela é um primeiro tiro da guerra e talvez um dos tiros mais importantes na guerra cultural, espiritual, que a gente vê no contexto norte-americano e que se espraia, né, num contexto global agora. Por que eu acho isso? Vamos lá. Sandy Hook é um massacre numa escola em Connecticut, nos Estados Unidos, no dia de hoje, né, em 2012. Ele é no final do primeiro governo Obama, o Obama já tinha sido reeleito, e ele é o assassinato de 20 crianças e professores dentro de uma escola. Crianças muito pequenas, né, crianças de jardim da infância, anos fundamentais. Uma pessoa com distúrbio mental, ele mata a mãe, né, e vai para a escola para cometer uma série de assassinatos e depois se suicida. O roteiro é um roteiro desgraçadamente comum nos Estados Unidos, que é o roteiro do assassinato em massa, né? O assassinato em massa é tão americano quanto a torta de maçã, é tão americano quanto o golpe de Estado em nações estrangeiras, e tão americano quanto a eleição de presidentes através do modelo delegado, né? Ele é bastante americano. Então ele é uma característica da sociedade americana, que é uma sociedade hiperviolenta, né? É uma sociedade marcada pela violência institucional, marcada pela violência política, muito embora a gente às vezes não veja a sociedade americana como uma sociedade marcada por essas duas coisas, porque a gente tende a, muitas vezes, ler os Estados Unidos e ler a nossa própria sociedade como algo diferente de sociedades que a gente quer que sejam sociedades excepcionais. Então a gente vai dizer que o Irã é uma sociedade violenta e de política e de violência política, que é verdade, né? Mas a gente não vai identificar essas características nos Estados Unidos, a gente não vai identificar essas características no, abre aspas, mundo ocidental, o que via de regra é uma tremenda de uma bobagem. É óbvio que os Estados Unidos é uma sociedade marcada pela violência política, é uma sociedade marcada por problemas sérios dentro, digamos assim, da ordem institucional. Só que existem problemas e problemas, e existe uma discussão de como esses problemas devem ser colocados na pauta. Antes de 2008, antes do governo Obama, mesmo quando existiam assassinatos em massa, a discussão sobre assassinatos em massa, ela tendia a ter alguns consensos. Mesmo que o pessoal do NRA, né, do National Rifle Association, defendesse o direito de armar professores, por exemplo, como uma solução, mesmo como o pessoal do NRA colocasse o direito constitucional a ter armas como não discutível, eles não colocam como indiscutível, eu deveria dizer, eles não discutiam ou não questionavam a realidade da situação. Então, quando a gente tem, por exemplo, talvez para minha geração, um evento que mais marcou, né, que inclusive virou um excelente documentário, e é um excelente documentário mesmo, do Michael Moore, né, o Tiros em Columbine, é um excelente documentário sim, ok? Você pode não gostar do Michael Moore, você pode ter reservas com o Michael Moore, eu mesmo tenho, mas é um documentário absolutamente histórico,
né? O Tiros em Columbine é um documentário histórico, é um documentário importantíssimo. E o Tiros em Columbine, ele traz, né, a realidade do massacre numa escola por 2 adolescentes, na época, que também se suicidam no final do massacre, mas como um evento que ainda é um evento atípico dentro da política americana naquele momento. Não é que havia poucos assassinatos em massa nos Estados Unidos, mas eles não eram comuns. Haviam muitos mais do que em outros países, com certeza, né? Seja pela questão da facilidade de acesso a armas como um elemento, a facilidade de acesso a munição como outro elemento, e, é claro, mais uma vez, a característica norte-americana de banalização da violência política. Mais uma vez, os Estados Unidos é um estado caracterizado pela banalização da violência política, seja interna, seja externa, certo? A gente não pode esquecer isso nunca quando a gente fala de Estados Unidos. Os Estados Unidos banaliza e naturaliza a violência política como característica da sua teoria de Estado, certo? Ah, mas todo Estado faz isso. É verdade, mas talvez os Estados Unidos façam isso como de forma mais efetiva, naturalizada. Botei a mão na frente aqui, muito técnico. E não só naturalizada, essencial para a constituição do corpus político norte-americano. Né? A normalização da guerra, a normalização do conflito interno, a normalização do massacre, né? E a normalização também do pós, que é o evento catártico, né, do luto sobre todas essas coisas como constituinte da política norte-americana. Isso a gente vê nos Estados Unidos desde que os Estados Unidos é Estados Unidos. Essas características são características persistentes da política norte-americana desde George fucking Washington, certo? Então, esses elementos são elementos persistentes da política norte-americana. A guerra, o conflito, a instabilidade política, a celebração da instabilidade política através do luto social coletivo, o luto social coletivo como um instrumento, né, da consolidação da identidade nacional, isso tudo é muito americano. Muito americano, e sempre foi um elemento essencial da cultura política norte-americana. Então, que eventos como assassinatos em massa, seja na figura do cara tipo Charles Manson, né, ou do assassino serial, né, passando pelo assassinato em massa com características políticas, né, com eventos políticos de assassinato em massa, seja o assassinato em massa da população nativa americana, seja o assassinato em massa da população negra durante os anos 60. Quantos eventos de assassinato em massa nós tivemos na década de 60 nos Estados Unidos? A gente tem o massacre da igreja, né, das 4 menininhas na igreja no Alabama, agora me fugiu o nome da cidade, em Birmingham, né, das 4 menininhas no Alabama que são assassinadas se preparando para sua festa de 16 anos, para seus 15 anos, né, para sua festa de 15 anos, por uma bomba colocada por supremacistas brancos. E daí tanto o assassinato como evento político, mas também a reação ao assassinato, a catarse da reação ao assassinato como um evento político. Mas nunca negativa do assassinato. A teoria da conspiração, sim. A teoria da conspiração sobre o assassinato de Kennedy, a teoria da conspiração sobre Pearl Harbor, a teoria da conspiração sobre, sei lá, Apollo 13, a teoria da conspiração sobre o que vocês quiserem, isso também é muito americano e isso é parte da mesma catarse. O que Sandy Hook tem de diferente? Sandy Hook tem de diferente o questionamento da própria realidade do ataque. Isso é novo. E isso ocorreu em Sandy Hook, dentro de um ecossistema de mídia, dentro de um ecossistema de internet, dentro de um ecossistema de redes sociais e de replicação, que eu vejo agora, hoje me bateu isso, eu vejo como um grande tubo de ensaio do que viria a acontecer depois. Ou seja, de todos esses eventos que nós vamos ver depois, nos anos seguintes, nos outros 12 anos desde então, que é essa propagação não apenas de uma discussão sobre o que aconteceu, ou como o que aconteceu deve ou não deve ser interpretado politicamente, mas também da realidade, ou seja, o questionamento da realidade. Muitas pessoas acreditam nos Estados Unidos que Sandy Hook não aconteceu, que eram atores, crisis actors, atores de crise. Tem um filme que brinca sobre isso, se chama Wag the Dog. Filme fantástico.
me fugiu o nome em português. É um dos melhores filmes sobre política que eu já vi na minha vida, certo? Um filme fora de série. E ele trabalha justamente isso. Um problema que é, e se a gente conseguir estabelecer a realidade através de narrativas, digamos assim, concorrentes? E é claro, linguagem constitui realidade. A linguagem é a própria realidade em vários sentidos. E o que a galera ultraconservadora tem entendido muito bem nesse fato pós-moderno, né, é como usar a constituição do mundo a partir da linguagem para constituir grupos de realidade ou clusters sociais que interpretam o real de forma fundamentalmente distinta. Nesse sentido, a gente situa-se em grupos sociais que não dividem um mundo, não dividem uma linguagem, não dividem sequer a possibilidade de entendimento sobre a leitura de mundo. E Sandy Hook é um tubo de ensaio muito interessante sobre isso. Por quê? Porque o pós-Sandy Hook não foi uma discussão política sobre o direito de armas que deveria ter acontecido, e o fato dessa discussão não ter sido possível no contexto de pequenas criancinhas, em pequenos caixõezinhos, serem expostas para o luto social, porque assim, vamos lá, a catarse social de pequenos caixõezinhos com crianças baleadas dentro é uma catarse social enorme em qualquer sociedade, seja ela uma sociedade profundamente violenta como a norte-americana, e todas as sociedades são profundamente violentas, mas agora a gente está falando da norte-americana. Então, seja numa sociedade profundamente violenta como a norte-americana, seja numa sociedade que talvez seja mais estável, vamos dar o nome aí, Uruguai, um país muito estável, um país profundamente estável. Qualquer país minimamente estável vai reagir a pequenos caixõezinhos de crianças baleadas por uma pessoa que conseguiu uma arma com uma facilidade obscena, talvez questionando, né, se pessoas devem ter acesso à arma com uma facilidade tão obscena, particularmente pessoas que não conseguiriam passar um psicotécnico, né, para, sei lá, dirigir uma bicicleta. Não nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos não existem leis. Né? Mas num país que tivesse leis, que não é o caso dos Estados Unidos, que os Estados Unidos é um país sem lei, essa pessoa não teria conseguido passar um psicotécnico para dirigir uma bicicleta. Né? E nos Estados Unidos ela comprou um arsenal, se armou com um arsenal, conseguiu comprar a munição para o arsenal, conseguiu matar a própria mãe, ir até a escola, matar uma caralhada de criança, matou um monte de criança pequenas criancinhas que cabem em caixõezinhos pequenos, que são bastante impactantes na televisão. Matou professor, ninguém se importa com professor, tudo bem, mas igual, matou um monte de professor e, ato contínuo, se suicida. E esse evento não é um evento traumático o suficiente para causar uma discussão sobre a questão das armas nos Estados Unidos. Pelo contrário, o NRA dobra a aposta e o ecossistema digital questiona o próprio acontecimento. Questiona o próprio acontecimento postulando uma realidade paralela, onde o acontecimento não ocorreu, é uma grande mentira, parte de uma conspiração. Essa estrutura de constituição, estabelecimento, postulamento de realidade é a estrutura que nós estamos vivendo agora e que nós tomamos como dado. E que Sandy Hook, eu diria, inaugura em alguma medida. Então, é interessante a gente pensar, agora que a gente está vendo, por exemplo, todas essas discussões sobre, desde guerra na Ucrânia, passando por eventos nos Estados Unidos, passando pela realidade dessa ou daquela questão no Brasil, a realidade dessa ou daquela questão envolvendo saúde de agentes de governo, a realidade dessa ou daquela questão envolvendo a questão financeira, envolvendo qualquer parte do nosso debate público, que Sandy Hook talvez tenha sido o ponto zero de uma discussão muito mais difícil, que é como nós começamos a postular, propagar, difundir e disseminar a ideia de realidades paralelas. E Sandy Hook me parece ter sido esse momento. Então, além de ser um momento do fracasso completo da discussão sobre política de armas nos Estados Unidos, ela talvez seja algo mais profundo. A gente vê ela como ponto, e o próprio Obama diz isso, né, na autobiografia dele, que ele se convenceu que não tinha como depois de Sandy Hook, que se um monte de criança em pequenos caixõezinhos baleadas por armas desenhadas para combate de guerra, com os tóraxes estourados, né, se isso não foi o suficiente para você revisar a política de acesso à arma, nada vai ser. Mas não é só sobre isso. O problema é muito mais profundo. Sim, a discussão sobre política de armas nos Estados Unidos fracassou completamente depois de Sandy Hook. Ela não tem mais uma via. Agora ainda com a Suprema Corte totalmente dominada por zelotas
né, libertários, ultralibertários, conservadores na questão de política de arma, fica mais impossível ainda essa discussão. Mas Sandy Hook é mais que isso. Sandy Hook é o momento onde a política norte-americana faz a virada, não para a discussão de como nós identificamos e falamos sobre problemas da forma ideológica, o que continua acontecendo num certo sentido, mas sobre ideologia política, sobre como a violência política pode ou não pode acontecer, mas sim sobre a realidade epistêmica da violência política. E essa disseminação, e eu estou usando o termo aqui tecnicamente, tá? Eu estou usando o termo de disseminação no contexto pós-moderno, é o que a gente vive agora de forma mais intensa. Mas Sandy Hook foi o tubo de ensaio disso. Então talvez quando a gente for começar a pensar em também escolher, estudar e falar sobre o que nós estamos vivendo agora, Sandy Hook talvez seja um ponto sísmico mais importante do que, por exemplo, que muita gente toma, como por exemplo a questão do Brexit e da Cambridge Analytica. Me parece que ao invés da gente pensar no Brexit e na Cambridge Analytica como um dos pontos zeros do que a gente está vivendo, talvez a gente devesse olhar para Sandy Hook e o que Sandy Hook já demonstrava sobre a montagem de um ecossistema de criação de realidade, criação de vínculos e criação de coerência interna social que depois a gente vai tomar como dado, né, e vai ver agora nas nossas bolhas epistêmicas, afetivas, super isoladas, super herméticas, incapazes de dialogar e, sobretudo, incapazes de fazer política no sentido que a gente compreendia a política no pós-guerra. A gente está fazendo uma política diferente, é uma outra política, é um outro modelo de política, é uma outra cosmovisão política. E essa outra cosmovisão política, que não é a cosmovisão do seu avô, tá? Talvez seja a cosmovisão do seu bisavô, eu acho que ela é uma outra coisa. Eu acho que ela é um outro monstro, e é um monstro que a gente está começando a tentar entender. E é um monstro que talvez tenha sido parido ali em Sandy Hook. Então era isso, era o recado que eu queria dar para vocês hoje, para a gente dialogar. Acho que tem bastante coisa para conversar em cima dessa discussão aqui. E é isso aí, espero ver vocês de novo no próximo episódio improvisado, talvez num lugar mais legal, embora esse lugar seja legal, né, do que aqui. E é isso, valeu por nos escutar e nos ouvir. Não se esquece de favoritar se você achou legal. Se você não achou legal, pode dar o dislike também, nos ajuda. Se você quiser dividir, divide pela ferramenta de divisão ali embaixo no YouTube. Se você ainda não assina o canal do Vira Casacas no YouTube, e por que você ainda não assina, assina agora. E se você conhece alguém que vai gostar ou desgostar desse vídeo, passa pra pessoa, pede pra ela assinar o canal e pra deixar um comentário ou bem ou mal educado, não importa, a gente não se importa com o conteúdo do comentário, só faça um comentário. A minha barba tá por fazer, a minha pele tá um horror, gurias, é o final do semestre, não tem jeito. Não só do semestre, né, do ano, não só do ano, do quadriênio. Mas é isso aí, e muito obrigado, pessoal, pela conversa. A gente se fala mais nos comentários, no Blue Sky, no Instagram e por mais aonde vocês quiserem nos seguir. Beijinho.